Eu convido os queridos irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Os irmãos que encontraram Evangelho de João, capítulo 6, podem se pôr de pé. Nós faremos a leitura apenas em um versículo, no verso 54. Ajude alguém que está ao seu lado, para que, por intermédio da leitura, venhamos entender a exposição da mesma nesta noite. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 54. Diz assim a palavra do Senhor: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos repetir? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pois bem, queridos irmãos, um versículo que nos deixa cheio de interrogações. Talvez já tenhamos lido várias vezes o capítulo 6 do Evangelho de João, talvez não tenhamos nem percebido o verso 54, né? Mas eu quero vos dizer nesta noite, né, que esse versículo, ele faz uma grande diferença na vida de um crente. E ele pode fazer também uma grande diferença em sua vida hoje, nesta noite. Talvez você que esteja aqui, que ainda não teve encontro verdadeiro com Cristo. Eu quero ler, mais uma vez, esse versículo. Gostaria que você atentasse para a leitura. Há uma afirmação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Jesus promete: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Estamos trazendo à memória dos irmãos que temos aqui os elementos na mesa. Após alguns minutos nós vamos estar servindo. E tem um memorial. O pão representa o corpo de Cristo e o suco da videira representa o sangue de Cristo. Mas olha a afirmação de Jesus Cristo quando ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Como é que podemos, né, comer e beber do sangue de Cristo? Tem a vida eterna. E ele ainda vai mais longe, que ele diz: olha, além dessa promessa de vida eterna, não fica só no fato de vida eterna, mas ele diz que o espírito não viverá eternamente a sós. Nós temos um corpo. É bem verdade que na partida, né, quando Deus chama um pecador, há uma divisão, tá certo? Há uma divisão entre o espírito, ou alma, e o corpo. Há uma divisão. O espírito volta a Deus que o deu, segundo o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 12, e o corpo, né, volta ao pó, como era antes. Então, veja, queridos irmãos e amigos, a promessa que o Senhor Jesus nos traz nesta noite. Além de nos prometer vida eterna, eu creio que seria suficiente se Deus dissesse: olha, esse corpo você não vai ter mais necessidade dele. Apenas o que vocês irão ter será o Espírito. Para mim já seria suficiente, porque é o Espírito que tem todos os sentimentos. Mas veja bem, além da promessa de termos o nosso Espírito ao lado dele, vivendo eternamente, e o Espírito é aquele que pensa, tá certo? É aquele que sente. Além desse Espírito, há uma promessa na sequência do versículo, que ele promete o quê? Qual a outra promessa?
São duas promessas, né? Vida eterna, isso questão de espírito. E qual outra promessa? A promessa de ele está afirmando que eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus está falando para nós nesta noite que há uma necessidade do nosso corpo. Há uma necessidade. Senão não havia nenhuma necessidade da ressurreição dos corpos. Não precisava. Bastava só o Espírito estar com Deus, que para nós seria suficiente. Mas veja, queridos irmãos, que Deus, em Cristo, e o seu Santo Espírito nos fala nesta noite que eu preciso do meu corpo após a ressurreição. Nós precisamos dos nossos corpos após a ressurreição. Por quê? De outra sorte, um espírito, ele não tem corpo. Não existe forma corpórea um espírito. Nós iríamos continuar vivendo ao lado de Deus, mas isso em espírito. Mas Deus disse que assim como ressuscitou Cristo no seu corpo, isso foi presenciado pelos discípulos, pelos apóstolos, por mais de 500 pessoas, viram realmente Cristo ressuscitado com o corpo. Ele diz que também nós teremos esse privilégio da ressurreição dos nossos corpos. Não importa aonde alguém foi sepultado. Não importa. O importante é o que está escrito, que essa pessoa que foi sepultada, né? Essa semana nós fizemos um sepultamento, e quando estava ali sendo tirado outros cadáveres que foram ali sepultados, foi juntado em alguns sacos. E às vezes nós ficamos pensando, será que não houve uma mistura ali? Não tem problema. Poderia pegar todos aqueles ossos ali, de 6 ou 5 ou 10, 20, 100, 1000 pessoas, e tivesse colocado em apenas uma sacola. Deus sabe, cada corpo que está ali, Ele sabe a quem pertence. Deus não se engana, Ele sabe. Meus queridos irmãos, isso não é um conto de fada, não é apenas um filme, é uma realidade. A promessa que Cristo nos deixa, ela há de se cumprir. Mas aí, meus irmãos, como decifrar? Comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue. Como é que nós vamos ter que comer o corpo de Cristo e beber do seu sangue? Mas ele disse que nós temos que comer do seu corpo e beber do seu sangue. E ele diz mais, quem não fizer isso, não tem vida eterna. Não tem vida eterna. Por quê? Se existe um grupo que come e bebe do sangue de Cristo, tem vida eterna, isso implica dizer, se existe outro grupo que não bebe, não come do corpo de Cristo, esse grupo não tem vida eterna ao lado de Deus. A nossa palavra nesta noite está intitulada Nossa Permanência em Cristo. A nossa permanência em Cristo dá-se-á comendo de sua carne e bebendo do seu sangue. Certo? A nossa suficiência em Cristo dá-se-á no comer da carne de Cristo e no beber do seu sangue. Nosso primeiro objetivo será o que significa, então, comer e beber do sangue de Cristo. E a nossa segunda parte é de que inquirição deverá ser e quais são as virtudes. Ou seja, como isso vai ser inquirido? Como é que isso pode acontecer? E quais são as nossas virtudes em comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue? Certo?
Então, primeiramente, se a nossa suficiência está em Cristo, se a nossa suficiência de cristão é beber do sangue e comer do seu corpo, isso implica dizer que existe o quê? Uma permanência na vida cristã. Por isso, queridos irmãos, que a doutrina da graça, a doutrina que foi conquistada por volta do século XV, XVI, XVII, e estamos aí vivendo essa doutrina da graça, é aquela doutrina que diz que depois que o pecador é salvo para sempre. Ele não perde a sua salvação. Por quê? Porque cremos que nossa permanência em Cristo está assegurada. Em quê, pastor? Está assegurada a minha permanência em Cristo. No comer do corpo de Cristo e no beber do sangue de Cristo. Presta atenção. A sua permanência em Cristo está assegurada em quê? Em comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Agora nós vamos tentar decifrar esse mistério. Como é, pastor, que nós podemos comer e beber do sangue de Cristo? Pois bem, primeiro, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? Precisamos compreender que é uma metáfora muito importante e, ao mesmo tempo, simples, quando entendida como se referindo espiritualmente. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o ato de comer e beber, são transferidos do corpo à alma, e a alma é apresentada como se alimentado, ou se alimentando. Se alimentando de Jesus como o pão da vida, comer é interiorizar dentro de si algo que está fora, que você recebe dentro de si e se torna uma parte de você e é usada para a sua construção e sustento. Quando é que a igreja de Deus ela vai estar realmente alicerçada? Quando ela passa a comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo. Primeiro, precisamos crer na realidade de Cristo. Às vezes é fácil, fazer algum questionamento a uma pessoa e perguntar: você quer aceitar a Cristo? Sem antes apresentar a realidade de Cristo. Então, veja bem, nós temos aí o pão e o vinho. E isso que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, na realidade, nós vamos comer e beber. Mas isso é espiritualmente, mas nós precisamos compreender a realidade desse memorial. Ou seja, estamos aqui, os irmãos sabem, que todo símbolo, toda memória, existe algo verídico, certo? Por exemplo, uma sombra, uma resta, só existe sombra ou uma resta se existir algo verídico, algo sólido, algo concreto, certo? Por exemplo, quando nós andamos, ou se os irmãos observarem aí, abaixo dos pés dos irmãos está cheio aí de resta. Certo? E resta de quê? De que tem umas restas por aí? Olha aí, olhe para os seus pés. Tem resta de quê? De quê? Dos bancos. E esses bancos são reais? São. Aí tem o quê? A sua própria resta. Então, é real. Pois bem, nós vamos participar da ceia do Senhor em um memorial, mas precisamos crer na realidade, tá certo? Toda resta, ela tem o quê? Algo verídico. Toda sombra tem algo verídico. Todo simbolismo tem algo que lhe representa. Pois bem, qual a representatividade do corpo e do sangue de Cristo? Cristo.
Cristo. Certo? Cristo. Mas será que a nossa vida cotidiana, o dia a dia, né, nós temos falado que temos realmente Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas será que nós temos vivenciado a pessoa de Cristo em nós? Será que nós percebemos, né, Cristo está em nós, Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós? E aí vem, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz. Jesus disse, né, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Em outras palavras, quem não comer e não beber não tem vida eterna. Mas aí, destacamos nesse primeiro ponto, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. Para compreendermos, né, essa metáfora, é preciso o quê? Compreender, ou seja, ou crer na realidade de Cristo. Espera aí, Cristo realmente existe? Né? Cristo existe mesmo? Por incrível que pareça, hoje, para um grupo bem pequeno, Cristo existe. Para um grupo bem maior, Cristo ainda não existe. E para muitos que estão dentro da igreja, tá certo? Isso é a igreja visível que eu vejo e você vê, Cristo também não existe. Meus queridos irmãos, todos aqueles que professam a sua fé publicamente, se eles compreendessem, né, o que é, quem é Cristo, e se esse Cristo agora está introduzido em si mesmo, na sua pessoa, ele corria, ele pedia que o sacramento fosse aplicado rapidamente em sua vida. Além de ser uma ordem, né, porque só existe essa ordem, é de 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, por isso que só pode participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo, aqueles que foram batizados, aqueles que têm convicção. Meus queridos irmãos, segundo Charles Rod Spurgeon, ele diz o seguinte: há dúvida na conversão de um pecador quando o mesmo se esconde da mesa do Senhor. Às vezes o pai força, né? A mãe força, que nós não devemos fazer isso. O pastor força. Meus queridos irmãos, existem igrejas hoje, certo? Se alguém falar que é crente, né, e no dia do batismo de outras pessoas, se alguém estiver por lá, 20, 30 pessoas e falar, olha, vai ter batismo, quer batizar? Quer publicar a sua fé? Vai e batiza. Sem a pessoa compreender antes quem é Cristo, a realidade de Cristo. Nós precisamos tomar conhecimento da pessoa de Cristo. Preste atenção, certo? Estamos tratando nesta noite que nossa permanência está em Cristo. E essa permanência dá-se-á no comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Estamos destacando, em primeiro lugar, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. O que significa? Antes de compreendermos essa metáfora, eu repito, se faz necessário crer na realidade de Cristo. Espera aí, pastor. Como é Cristo? Quem é Cristo? De onde Cristo veio? Preste atenção, que eu perguntei aos irmãos, né, de onde vem essa resta que vocês estão vendo? Vocês afirmaram aí dos bancos, né, ou de si próprios. Então, veja bem, toda sombra tem uma realidade. E qual é a realidade da mesa do Senhor? Cristo. Mas como eu posso compreender melhor quem é Cristo? Nós precisamos conhecer as Escrituras. Meus queridos irmãos, se nós observarmos o capítulo 6 do Evangelho de João, é porque Jesus, ele chega a falar, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Por quê? Quais foram as razões? Veja bem, meus irmãos, havia ali um discurso de pessoas que estavam ali murmurando,
murmurando, ou seja, desclassificando a pessoa bendita de Cristo, né? E veja bem, quem eram? Dentre a multidão estavam ali classificados como a maioria os judeus. Eram os judeus que estavam ali menosprezando, desclassificando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Olha aí na sua Bíblia o verso 41. Murmuravam, pois, deles quem? Por quê? Porque dissera, eu sou o quê? Ou seja, Jesus disse, olha, para vocês terem vida eterna, vocês têm que comer da minha carne e beber o meu sangue. E diante, meus queridos irmãos, dessas palavras de Jesus, o que foi que aconteceu? Hein, gente? Foi o que aconteceu? Eles murmuraram. Eles murmuraram. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Por quê? Porque Jesus vivia ali naquela comunidade. E eles ficaram ali perplexos, a ponto de murmurar, dizendo, né, quem é esse? Quem é esse? Esse aí não é aquele Jesus que é filho de Maria, que é casada com José? E como é que esse agora diz que é o pão que desceu dos céus? Porque eles sabiam, os judeus sabiam, qual era a serventia do pão. Era para alimentar o corpo e, ao mesmo tempo, trazer sustento. E Jesus, ele vem aí com essa metáfora de difícil compreensão para os judeus. Realmente, meus queridos irmãos, foi difícil. Quanto tem sido difícil também nos dias de hoje, para que as pessoas venham compreender essa metáfora que Jesus estava ali trazendo para eles. E eles ali murmuraram. Olha o que está escrito no verso 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse faz o quê? Porque muitos pecadores não estão vindo a Cristo. Por quê? Por quê? Hein, gente? Por quê? Qual a razão? Porque não foram enviados por Deus a Cristo. Meus queridos irmãos, né, uma aplicação que nós podemos fazer nesse texto aqui, eu ia fazer no final, mas eu vou fazer agora que, meus irmãos, olha que privilégio que hoje nós temos aqui. Meus queridos irmãos, foi Deus que nos enviou a Cristo. Foi Deus que nos enviou a Cristo. E não havia a mínima possibilidade, ou seja, não há de um pecador se dirigir com prazer de a Cristo. E Jesus ali, ele corta, né, aquelas ideias dramáticas ali, filosóficas ali dos judeus, quando eles disseram, né, como é, esse aí é o filho de José, filho de Maria, e agora esse diz que ele é o pão que desceu dos céus? Sim, ele disse que era o pão que desceu dos céus. Olha, presta atenção uma coisa. Jesus não estava preocupado que eles iam se compreender ou não compreender. Como é que o senhor diz isso, pastor? Jesus não estava preocupado que eles iam se compreender ou não compreender? Sim, não estava não. Por quê? Porque não dependia de Jesus. Não dependia de Jesus. A crença dele não dependia de Jesus. Olha o que está escrito aí, vamos atentar, para nós não cairmos na confusão dos judeus e sairmos daqui murmurando, viu? Cuidado, para a gente não sair daqui murmurando. Olha o que está escrito no verso 14. No verso 43, perdão. Respondeu Jesus o quê? Qual foi a resposta de Jesus? Não murmureis entre vós. Aí ele diz, olha, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus disse, olha, isso não depende de mim, a vossa crença, mas depende do Pai.
Eu quero dizer uma coisa nesta noite. Foi Deus que te enviou hoje aqui. Amém? Foi Deus que nos trouxe aqui. Você acha que veio porque... E por quê? E por quê? E por quê? Eu sei por que você veio aqui nesta noite. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui, Ele quer que você compreenda quem é Jesus. Quem é Jesus? Queridos irmãos, sempre há questionamentos da pessoa de Jesus Cristo. E se a gente for voltar um pouquinho aí, lá em... Ainda, não, no Evangelho de João mesmo, no Evangelho de João, lá no capítulo 14. No capítulo 14 do Evangelho de João. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Precisamos conhecer quem é Jesus. No verso 2 do Evangelho de João, capítulo 14, nós cantamos aí. E talvez você nem percebeu que o que nós cantamos, o último cântico, está inserido no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. É o primeiro versículo. Credes em Deus, crê também em mim. Aí, olha o que é que ele diz aí. O que é que ele diz no verso seguinte? Tá bom. Jesus disse o quê? Jesus disse o quê mesmo, irmãos? Jesus está dizendo o quê? Eu conheço o Pai. Eu conheço o lugar aonde vocês vão habitar eternamente. E veja, meus irmãos, que ele faz um referencial para si próprio. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Eu sou a representatividade do Pai. Assim como o Pai existe, eu também existo. Eu faço parte da Trindade. E aí nós precisamos conhecer quem é Jesus. E meus irmãos, presta atenção. Nós estamos tratando nesta noite que a nossa permanência em Cristo. É muito importante isso aí, meus irmãos. A nossa permanência em Cristo. Ela está ligada no comer da carne de Cristo e o que mais? E beber do sangue de Cristo. E aqueles que têm se alimentado do pão e do sangue, há uma promessa de Deus. Quais são as promessas? Vida eterna, tá certo? Vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Queridos irmãos, muitas vezes nós só sabemos a importância da vida eterna quando alguém que nós amamos morre. Assim como nós sabemos o quanto é importante a nossa saúde. Como é importante a nossa saúde quando estamos o quê? Doentes. Porque há muitos que estão se extraviando com a saúde que têm, não têm aproveitado para a glória de Deus. E um dia que eles caírem enfermos, eles vão reconhecer o quanto é importante a saúde. Assim, queridos irmãos, pecadores estão caminhando aí à vontade. E eles só irão dar importância à vida eterna quando um dos seus entes queridos morre. E aí eles ficam tentando aí recomendar a Deus: ó Senhor, coloca num bom lugar. Mas o pecador é quem tem que decidir, Calixto, por si próprio. É ele que tem que comer. Olha, meus irmãos, como isso é sério. Né? Nós não podemos alimentar a fome dos nossos filhos. Nem eles podem alimentar a nossa fome. Ou seja, eu, quando estou com fome, sou eu que tenho que comer, não são os meus filhos. Eles que, quando estão com fome, são eles que têm que comer. Assim, nós precisamos de comer do corpo
e beber do sangue de Cristo, para termos vida eterna. E aí, meus queridos irmãos, espera aí, pastor, nós vamos daqui a pouco comer do pão e beber do sangue. E sabemos que isso é um memorial. É um memorial. Faz parte do sacramento, dos sacramentos, né, que a igreja cristã, ela adotou, biblicamente, que é o quê? O batismo e a Santa Ceia. O batismo é a entrada para que o pecador, ele coma da carne e beba do sangue de Cristo. Mas espera aí, eu vou fazer isso em memória de quem? De Cristo. E às vezes, irmãos, quando nós estamos participando da Santa Ceia, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, Cristo parece que é sombra. E sombra de quê? Então, eu lhe chamo a atenção nesta noite. Jesus é sombra de quê? Esse memorial que nós vamos fazer daqui a alguns minutos é sombra de quê? É verídico. E nós precisamos conhecer de onde veio isso aí. Primeiramente, meus irmãos, se faz necessário crer na realidade de Cristo. Ou seja, Cristo, ele dá um próprio depoimento aqui aos judeus que ele desceu de onde? Dos céus. Então, veja bem, era realmente o Filho de Deus que estava falando ali com os judeus, debatendo com homens, com doutores da lei, dizendo: eu sou o pão do céu. Eu sou a comida santa. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não vão viver eternamente comigo. Vocês estão o quê? Condenados, vocês estão separados dos céus. Vocês precisam de se alimentar de mim mesmo. Foram as palavras de Jesus Cristo. Irmãos, alguns homens de Deus, os homens sempre estavam mais à frente, as mulheres sempre faziam aquela parte da retaguarda. As mulheres, segundo um relato que há entre as mulheres, nós compramos um livro, está na biblioteca da igreja, e marcado pelo presbítero Mário, né, ele fez recomendação do livro, e aquelas mulheres, eram aquelas mulheres que estavam na retaguarda, né, segurando, dando suporte aos seus maridos, para que eles saíssem para falar de Jesus. E meus irmãos, nós nos reparamos que muitos desses homens não voltavam mais para casa. Porque eles falavam de um Cristo. E olha, meus queridos irmãos, como foi difícil também. Porque Jesus estava falando com as pessoas olho a olho. E elas não acreditavam. Por quê? Porque Jesus era o quê? Era humano. Ele veio realmente como um homem. A palavra de Deus diz que todo sentimento que você tem, todos, tá certo? Pense um sentimento aí que você tem, Jesus teve. Ah, pastor, meu sentimento é rir. Sim, mas ele não pecou. A palavra que eu tenho em mãos me diz que eu sou tentado, o quanto você é tentado. E essa mesma palavra me assegura que o meu Jesus também foi tentado em todas as coisas que eu e você, nós somos tentados. Ele não pecou, mas ele foi o quê? Tentado. E se ele foi tentado, era porque havia o quê em Jesus? Nós estamos desenhando Jesus como o quê? Como um espírito aí que vaga, que não tem vida, que não tem pensamento. Meus queridos irmãos, é a segunda pessoa da Trindade. E para discernir uma pessoa tem que ter intelecto. Jesus pensa e sente. E ele se apresenta aos judeus como um homem que veio do céu, mas um homem agora que tinha sentimentos, como outros homens. E ele diz que tudo foi provado por amor de nós, mas não tocou em pecado. Então, isso implica dizer que nós precisamos decifrar quem é aquele que eu como da sua carne e bebo do seu sangue. Jesus, aquele que veio de onde? Ele se apresenta aos judeus como aquele que desceu dos céus. E ele fala em pão aí, dizendo o quê? Que ele próprio, Jesus, o ser próprio, ele tinha que ser comida. E veja bem, meus queridos irmãos, preste atenção uma coisa. Preste atenção. Né?
Na nossa cultura, nós temos um bom costume, antes de comer alguma coisa, por exemplo, antes de comer uma vaca, tem que fazer o quê? Hein? Vocês estão com medo de falar ou estão com sono? Hein, gente? Antes de comer uma vaca, quem come uma vaca aqui? Eu não sei, talvez alguém coma uma vaca inteira aqui, não sei, né? Mas num ano, gente, não é de uma hora para outra, não, é um ano, né? Então, antes de comer uma vaca, precisa fazer o quê? Matar. E Jesus, esse Jesus que eu lhe apresento nesta noite, ele estava se apresentando ali para os judeus e dizendo: eu preciso morrer para que vocês comam da minha carne. É preciso eu derramar o meu sangue para que vocês bebam. E assim vocês terão vida eterna. Por isso, meus queridos irmãos, se a minha permanência em Cristo, ela traz um alicerce, a nossa permanência em Cristo, ela dá-se-á no comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Mas veja bem, nós apresentamos, pelo menos uma vez por mês, um simples memorial. Mas esse memorial é em nome de alguém que vive hoje. Então veja bem, primeiramente estamos vendo aqui que o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. É uma metáfora, mas uma metáfora que nós precisamos compreender, decifrar como é essa metáfora. Estamos vendo aqui que essa metáfora precisa ser analisada como uma realidade, ou seja, Cristo é mesmo real? Cristo é mesmo real? Espera aí, eu vou daqui a pouco comer o pão. Pensando na realidade, isso aqui, eu estou comendo, lembrando que um dia o meu Jesus foi posto ali na cruz, e o seu corpo foi moído, triturado por mim. Meus queridos, nós estamos vivendo isso mesmo. Eu vou lá, em uma loja, não vou fazer comercial aqui de ninguém, vou em uma loja e vou comprar uma roupa, mas uma roupa que seja reflexo para o mundo do corpo de Cristo. Minha roupa, ela precisa estar manchada com o sangue de Cristo e não com pecado. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é comer o corpo de Cristo e beber do seu sangue. Por isso, meus queridos irmãos, que os judeus, eles saíram ali fazendo o quê? Murmurando. Talvez você saia daqui murmurando também, porque sua roupa é marcada não pelo sangue de Cristo, não pelo corpo de Cristo, mas pelo pecado. Tem problema não, pode murmurar. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, meus queridos irmãos, é comer do corpo de Cristo. É beber do sangue de Cristo. É Ele ser emblema na minha vida e na sua vida. E outra sorte, queridos irmãos, nós estamos equivocados. E veja bem, queridos irmãos, vamos estar aqui ouvindo o Evangelho, talvez até participando do pão e do suco da videira como um mero memorial e ficamos por aqui mesmo. Isso não muda nada na minha vida. Meus queridos irmãos, é mais sério do que nós pensamos. Quantas vezes, né, os crentes escutam alguma coisa, ou não precisa nem de escutar, né? Mas vai lá na palavra de Deus, e Deus está falando, e ele diz, não, essa aqui não. Essa aqui não. Essa não é para mim, não. Né? Essa aqui é para a irmã Francisca. Isso aqui não serve para mim, não. Não, e essa aqui? Não, essa aqui também não. Essa aqui é lá para o presídio Gesso.
Não, isso aqui só serve mesmo para o pastor. Não, meu irmão, não serve para você o quanto serve para mim. E aí vem a realidade, nós estamos mesmo comendo do corpo de Cristo, comendo da sua carne e se alimentando do seu sangue? Será? Vocês estão com medo, né? Pensando que Jesus vai voltar, né? Está escurecendo tudo aí. Quem dera que ele viesse nesta noite. E será que você estaria pronto mesmo para ir? Só vai quem come da carne e bebe do sangue de Cristo. Só eles mesmos. Outros não vão. Então, irmãos, continuando na nossa palavra, é uma forma de expressar a existência atual do verdadeiro materialismo do corpo do Senhor Jesus, a certeza, a veracidade de sua existência em sua natureza humana. Antes de compreendermos o que é o pão, o que é o vinho, nós precisamos de compreender. Isso é a sombra de quê? Isso é reflexo de quê? De onde vem isso? Por isso, queridos irmãos, que muitas vezes as pessoas que não conhecem isso, eu posso participar? Todo mundo quer participar. Mas antes de participar, eu preciso conhecer quem é Jesus. Jesus é aquele que desceu dos céus. Os judeus viram, né? Voltemos aí para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Vem mesmo a Jesus. Vem mesmo a Jesus. Por quê? Porque ele ouviu e foi Deus que enviou a Jesus. E na sequência do verso 47, diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? E ele repete no 48, eu sou o quê? 49 ele diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Há muita gente que tem participado do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, e vai ser condenado. Por quê? Jesus está falando aqui que eles comeram do pão, e aquele pão era um pão especial. Mas veja bem, queridos irmãos, a maioria não compreenderam. Estavam o quê? Dormindo, adormecido. Povo cheio de inquietações, povo cheio de murmurações. E ele diz, olha, eles ficaram lá no deserto. Morreram por lá. Foram condenados por lá mesmo. Mas por quê? Porque não souberam discernir. Olha, meus irmãos, né? A palavra de Deus, como ela é recheada. Nós vamos lá para o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquela recomendação ali da Santa Ceia. Aí Paulo chega a falar, olha, examine-se o homem, coma do pão e beba do vinho, beba do sangue de Cristo. E ele diz, olha, quem come e bebe, mas não faz discernimento, come e bebe juízo para o quê? Para condenação. E olha, meus irmãos, Jesus, ele usa, né, as mesmas frases aí para dizer que os nossos pais, vamos ler novamente aí, o verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí ele diz, este é o pão que desceu do céu. Esse é o pão que desce do céu. Para que todo que dele come, faz o quê? Não seja condenado. Não seja condenado. E você que está aqui na igreja nesta noite, os filhos da igreja,
Meus queridos irmãos, né? Não sou eu que estou afirmando nesta noite, amigo. Não me tenha como juiz. Mas olha, queridos irmãos, de ponta a ponta, se existe pessoa que não está comendo do pão e bebendo do sangue de Cristo, vai perecer. Jesus, Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, para você ouvir essas verdades. Mas meu desejo nesta noite, né, é de ponta a ponta. Né? Eu tenho o maior prazer de apresentá-los como ovelhas minhas ao Supremo Pastor, a Jesus Cristo. A quem me dera começar a Luciene, tá certo? Voltar por aqui, todo esse banco, mais esse, terminar aqui em Mateus e apresentar todas as minhas ovelhas que estavam lá. Elas ouviram de ti, comeram do teu pão, beberam do teu sangue e estão aqui, estão em tuas mãos. Mas eu não posso forçar você. Eu não posso forçar. Mas eu queria que nesta noite você estivesse pensando um pouco, refletindo. Queridos irmãos, amigo, nós não sabemos o que é estar na eternidade ausente de Cristo. Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos. Às vezes, queridos irmãos e amigos, né, nós temos o nosso lado bem aconchegante. Deitamos ali, às vezes estamos ali com a dor, né? Tem alguns analgésicos, nem que seja um comprimido, você deita ali com aquele pensamento, né? Eu vou tomar, vou deitar, e daqui a algumas horas eu estou pronto para trabalhar. Ou seja, daqui a algumas horas o sofrimento vai cessar. Vai não, meus irmãos. Na eternidade, sem Cristo, o próprio Jesus Cristo disse que ali haverá choro e ranger de dentes, gente. É sério, é real. E tudo isso porque pessoas não têm comido da carne e do sangue de Cristo. E muitos estão fazendo, até estão fazendo, mas não conhecem quem é o autor dessa sombra, desse memorial. Ainda estão distantes. Mas nós precisamos também conhecer, além daquele que veio, né, aquele que morreu. Né, é o segundo destaque. Veja bem, diante dessa confusão que os judeus também não compreenderam, talvez vocês não estejam compreendendo, mas presta atenção uma coisa, né? A nossa permanência em Cristo, ela dá-se-á em fazer o quê? Comer e beber do sangue de Cristo, tá certo? Mas nós estamos falando para os queridos irmãos e amigos a importância de, antes de comer e beber, saber o que é que eu estou bebendo, o que é que eu estou comendo. E eu estou falando para vocês, eu preciso saber, eu estou participando de um memorial, mas é um memorial espiritual, cheio da glória de Deus. Esse alimento dos céus que nós vamos ingerir daqui a pouco, e não podemos ingerir sem discernir quem é Cristo. Cristo é aquele que desceu dos céus. Mas esse Cristo que desceu dos céus, esse Cristo foi martirizado. Ele foi morto por minha causa e por tua causa, por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Né? E esse emblema, queridos irmãos, nós podemos ver aí, ainda no Evangelho de João. No verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é o quê? Jesus Cristo disse, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Então, eu estou te apresentando, em primeiro lugar, um Jesus vivo. Um Jesus que atestou entre os doutores da lei.
entre o judaísmo eufórico. Ele disse: eu sou o Filho de Deus, eu desci do céu, eu sou o pão que tenho para alimentar vossas vidas, mas esse pão precisa ser morto. Esse pão precisa ser machucado, triturado. De outra sorte, ele não servirá de alimento para vocês. E aí, queridos irmãos, o que acontece no verso 52? A confusão, a murmuração, disputavam por judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Por incrível que pareça, nós vamos comer do corpo e do sangue de Cristo nesta noite. Não que Cristo esteja no pão e no suco da videira, mas é a realidade. Nós estamos fazendo aqui um memorial de algo que vive, que é certo, que aconteceu. Meus queridos irmãos, a água mesmo, a gente não consegue pegar nela, machucar a água, que ela vai embora. Nós não conseguimos pegar o vento, mas sentimos o vento, sentimos o ar. E nós precisamos também sentir que Cristo vive em nós, que Cristo está espiritualmente nesta mesa, que Cristo vive espiritualmente em nossas vidas. E por isso, meus irmãos, que Paulo ele faz uma recomendação. Olha, vocês que diz que nasceram de novo, vocês que falam aí que são crentes, vocês precisam atestar, vivendo em novidade de vida. Muitas vezes, irmãos, o cristianismo, o falso cristianismo tem apontado uma vida miserável. Venha a Cristo e continue do mesmo jeito, não tem problema. E por isso que nós podemos ver as igrejas aí estampadas, abarrotadas de tanta gente. Sabe por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado aí é aquele evangelho: venha como está e permaneça para ir para o inferno. Não, meus queridos irmãos, esse Jesus que desceu do céu disse: eu preciso morrer, eu preciso que vocês provem da minha carne. E continuando, meus irmãos, no verso 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Sabe por quê? Hoje, há muitas pessoas que dizem elas, eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas não tem vida. Mas, queridos irmãos, está aqui estampado que só pode ter vida quem come e bebe do sangue de Cristo. Isso é natural, é natural. Aqueles que ainda não comeram do sangue, que não comeram da carne, que não beberam do sangue, eles não têm esse sentimento, Eles brigam para ouvir a palavra de Deus. O grande evangelista, Molde, ele diz o seguinte: não tem quem me segure, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, o mundo precisa ver esse novo nascimento na minha vida. Isso acontece na vida de um homem? Isso acontece na vida de um pecador? Então só ele mesmo que foi salvo. Não, queridos irmãos, isso tem que acontecer em nossas vidas, irmãos. Mas isso acontece, meus queridos, passamos a comer desse novo alimento, pão, referente à carne de Cristo, e o sangue. Então podemos ver, meus irmãos, aqui esse referencial trazido pelo próprio Cristo. E veja bem, meus queridos irmãos, e o texto nos diz que estas coisas, disse Jesus, quando ensinava em meio a doutores, repito, na sinagoga, só tinha doutores, mestres. E meus queridos irmãos, aqui para a gente,
Vamos falar baixo aqui. Talvez isso aconteça até com vocês que estão aqui. Talvez vocês saiam daqui escandalizados comigo nesta noite. Mas só tem vida mesmo eterna quem comer da carne e beber do sangue de Cristo. Só tem vida eterna quem viver Cristo em sua vida. Por isso que Paulo ele ousa falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Jesus faz todo esse aparato aí, sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu aí no verso 60. No verso 60. Foi o que aconteceu? Vamos ler? Parece que vocês estão escandalizados, né? Hein, irmão, será que vocês estão escandalizados? Vamos ficar em pé para a gente ler. Deus abençoe que não, em nome de Jesus. Não deixe que algum espírito aí lhe tome e você saia daqui escandalizado. Muitos, vamos lá? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ser crente naquela igreja? Pode sentar. Vocês estão pensando que é molezinha entrar no céu? O mais mísero pecador, ele quer entrar no céu. Está, irmãos, na essência, criada por Deus. Todos nós almejamos entrar no céu. Toda a raça humana almeja entrar no céu. O mais vil pecador. Mas Jesus disse, no meio daquela sinagoga, olha, só pode ter vida eterna quem comer da minha carne. Quem beber do meu sangue, esse tem vida eterna. Então, veja bem, nós apresentamos em segundo lugar, em terceiro e último lugar. Primeiro, precisamos compreender que nossa permanência em Cristo dá-se-á no alimento da carne e do seu sangue. E o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? O que significa? Nós estamos apresentando, nós precisamos compreender para que eu tome do pão e tome do cálice do Senhor, eu preciso compreender se isso é um memorial. De onde vem esse memorial? Nós apresentamos que Cristo, ele veio de onde? E ele disse também que precisava fazer o quê? Morrer. Mas, em último lugar, Jesus disse que ele precisava ressurgir dentre os mortos. Aquele que veio do céu, como pão, tinha que ser morto para que os que ficassem aqui provassem da sua carne e do seu sangue, mas ele disse que também era necessário que houvesse a ressurreição. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde veio o quê? Onde primeiro estava. Olha, meus irmãos, que loucura aí, peraí. Esse homem está dizendo aqui, esse homem está falando para a gente, que ele é o quê, em primeiro lugar? Me ajude. Ele é o quê? Vocês esqueceram, então vou repetir toda a mensagem. Pronto. Volte aí para o verso 41. Pronto, vou começar de novo. Vamos começar. Vocês têm que sair daqui crentes, em nome de Jesus. Crendo. Vamos lá? Verso 41. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Então, presta atenção. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como pão que desceu do céu. Estamos vendo aí que só existe vida eterna quem comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. E ele diz, olha, eu sou o pão. E pão serve para quê, gente? Para comer. Então Jesus disse, você tem que comer a minha carne. Vocês têm que beber o meu sangue. Mas para vocês comerem da minha carne e beber do meu sangue, é preciso o quê? É preciso o quê? Vocês estão mortos, né?
Morrer! Eu preciso morrer! Morrer! Mas veja bem, aí piorou a situação. Veio do céu, tem que morrer, e depois diz o quê? Aí complicou a vida deles, né? Quando Jesus disse, e agora? E se eu disser para vocês que eu vou voltar depois da morte para o lugar aonde eu estava? Ai, irmão, isso é tremendo, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aquele que veio, que morreu, mas disse que ia voltar para o céu. Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Eu estou te apresentando esta noite o corpo, a carne de Cristo e o sangue de Cristo. E daqui a pouco nós vamos fazer esse memorial aqui. Mas você precisa compreender de onde vem, pastor, esse memorial. Veio dos céus, como pão, que foi morto. Mas ele disse o seguinte, eu vou piorar a situação aqui. Eu vou complicar o meu discurso. Isso no meio daquela sinagoga, onde tinha lobos devoradores. E o que vocês acham agora, se eu falar que eu vou voltar? Ou seja, Jesus disse, o que vocês acham? Eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Eu vim, você morto, mas eu vou ressuscitar. E, meus irmãos, tudo isso para o quê? A forma de expressar a existência atual, verdadeira, material, do corpo do Senhor, a certeza, a veracidade, a sua existência, a sua natureza humana, como homem que veio, que morreu, mas um homem que ressurgiu dentre os mortos. E nós precisamos atestar essas verdades bíblicas, para que assim comamos e bebamos a de Cristo. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Em Atos dos Apóstolos. Logo na frente aí, Atos capítulo 1. Verso 9, do capítulo 1. O capítulo 1, a partir do verso 6, vai falar justamente da ascensão de Jesus. E o verso 6 diz o quê? Ditas essas palavras, foi Jesus para onde? À vista deles. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Eu estou falando nesta noite de um Jesus que veio como o pão do céu, que foi morto, mas que ressurgiu. E além da sua ressurreição, ele me garante, eu vou voltar. Mas só terá o privilégio, queridos irmãos e amigos, de receber, de viver com Jesus eternamente. No novo céu, na nova terra, quem comer do seu sangue, quem comer da sua carne e quem beber do seu sangue. Você vive isso. Você vive. E meus queridos irmãos, para a gente concluir a nossa palavra, volte aí para o Evangelho de João no capítulo 6. Meus queridos irmãos, eu não desejo que isso aconteça com vocês. Depois desse discurso que eu estou vos falando, foi o mesmo discurso que Jesus falou para os seus discípulos e a multidão.
E podemos dizer que a igreja ficou vazia. E, presbítero Jesse, eu comecei a pensar, por que esse povo foi embora? Por que esse povo foi embora? Olha o que aconteceu aí. O verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirai-vos? Seria basicamente, presbítero, o seguinte: terminei a pregação e ninguém voltou à igreja, só voltou os oficiais. E eu disse o seguinte: vocês querem também com o povo? Vá, eu vou ficar sozinho por aqui mesmo. Era muita coragem, era muita ousadia. Mas Jesus disse isso mesmo, queridos irmãos: vão embora! Sabe por quê? Porque outros virão e só pode vir aqui. Só pode me servir aqueles que o Pai mandar. E se você que está aqui nesta noite foi enviado por Deus nesta noite, você vai ficar. Deus te abençoe em nome de Jesus.